Aloha pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Quem vos fala aqui é a Selva Salerno, falando mais sobre essa questão do eu do futuro, essa questão do duplo. Muito bem, hoje a questão em pauta, né, nessa pílula aqui, é por que eu tenho que colocar emoção quando eu faço meu pedido? Você já parou para perceber que existem pessoas que elas têm mais sorte, entre aspas, né? Quando essa pessoa faz um pedido, ou se concretiza mais rápido, ou é mais pé quente, enfim, a gente fala várias coisas. Mas o que acontece de fato quando nós colocamos mais emoção? Por que todo mundo diz que a gente precisa sentir isso? Por que você precisa sentir o seu pedido? Hoje eu estou falando isso por uma questão de um seguidor que me fez uma pergunta bem interessante e a gente vai deixar para o final do vídeo. Muito bem, então primeiro vamos entender como nós funcionamos em relação a essa emoção. Quando você coloca muita emoção, o teu cérebro, que é essa interface que eu falo entre a questão física, a realidade, o nosso físico, o nosso espiritual, né? A questão mental, ela é quem media tudo isso. E cabe entender muito bem como ela funciona. E cá estou eu para isso. Muito bem, então o que acontece? O nosso cérebro, ele tem partes e ativa uma em específico que é responsável pela regulação emocional, né? E a memória a longo prazo, que está dentro do sistema límbico. Ele chama dois componentes muito importantes. O primeiro é a amígdala, né, que é quem gerencia a maior parte das nossas emoções. E segundo é o hipocampo, que é responsável por criar memórias e por mantê-las ativas. Ele que é o gerente das memórias, vamos dizer assim. Quando você faz um pedido muito raso, muito ralo, você não ativa um foco seletivo. Que quem faz esse foco seletivo seleciona muito bem aquilo que nós temos que fazer ou não fazer, é uma outra parte do nosso cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal, que seria o nosso Einstein, mais ou menos. Então, ele faz isso e ele ativa circuitos dopaminérgicos. O que é isso, Selva? A dopamina é uma substância liberada pela interação, né, entre neurônios, e essa dopamina faz com que a gente tenha motivação. Se você não tem motivação, obviamente que aquilo que você pediu, para você tanto faz quanto tanto fez. Você não termina procurando realizar aquele pedido juntamente. Porque entenda bem que você tem que se conectar. Quando eu falo precisa se conectar com o duplo, não é somente a noite de conexão. É você entender que o teu duplo, o teu eu do futuro, é você no futuro. Portanto, se você está aqui, você quer chegar no futuro, numa determinada meta, um determinado objetivo, você também tem que ajudar a partir do presente. Se não houver ação presente, obviamente que não há uma consequência, lei da ação e reação. É assim que a nossa realidade funciona. Muito bem, dito isso, por que ter, né, essa emoção? O que mais acontece dentro do nosso cérebro? Muito bem, o nosso cérebro, como eu já falei agora há pouco, ativa o sistema de recompensa, né, produzindo mais dopamina, e essa dopamina vai te dar motivação para você correr atrás daquilo que você quer, certo? Além disso, você tem essa questão do engajamento da mente subconsciente, né? A nossa mente com a repetição daquilo que você quer, colocando muita emoção, ela cria determinados padrões internos que vão te ajudar, obviamente, a você perceber, né, a você chegar lá. Além do mais, nós temos a questão do foco e da filtragem da realidade por meio do sistema de ativação reticular. O sistema de ativação reticular é um filtro que nós temos no nosso cérebro, que ele diz o seguinte: olha, se você me der muita emoção naquilo que você está
querendo conquistar, eu vou te ajudar a encontrar as melhores oportunidades para isso acontecer. Isso, obviamente, aliado com o seu subconsciente, que é quem se comunica com esse duplo. Vamos deixar mais ou menos assim. E por último, não menos importante, entender que o nosso cérebro, ele não é fixo. Ele tem uma capacidade maravilhosa, fabulosa de criar novas conexões neurais. Selva, o que são conexões neurais? São conexões que as nossas células, chamadas neurônios, estão dentro do nosso cérebro e cada coisa que nós pensamos, que nós fazemos, o tempo inteiro, elas se alinham, se vão montando determinada memória, determinada ação, determinado padrão. E quando você traz essa questão da emoção, esses neurônios meio que pipocam e dizem assim, olha, vamos criar então esta memória para quê? Para a gente ter mais atitude e a gente procurar, obviamente, criar essa nova realidade. Porque sim, o cérebro te ajuda a tudo isso. Muito bem, dito tudo isso, trazendo um pouco de neurofisiologia aqui para vocês, explicando o que cada um faz, os componentes fazem de forma muito leiga, óbvio. Por que eu hoje estou trazendo isso aqui para você? Teve uma pessoa que me perguntou o seguinte, Selva, eu não consigo colocar emoção ao pedido. O que acontece? Bom, eu acho que já está respondido aqui. Mas eu levantei duas hipóteses, né? Cá comigo pensando. Quando nós pedimos, geralmente o ser humano, ele tende a pedir aquilo que ele deseja, não aquilo que necessita. Então, se ele não tem, ou essa pessoa, né? Ele ou ela, não tem emoção, primeiro, não está tendo clareza com aquilo que está pedindo para o seu duplo. Então, eu não tenho clareza dos meus objetivos e das minhas metas. Se eu não tenho clareza, logo eu não coloco emoção. Pensando dessa maneira, ok? Segundo, isso não é o que eu desejo, é o que eu necessito. Existe uma grande diferença entre você desejar uma coisa e necessitar uma coisa. Por exemplo, se você tem um dinheirinho aí guardado hoje, você vai fazer o quê? Você vai para manicure, você vai fazer a sua unha, seu cabelo, ou você vai comprar um chinelo, uma panela que você está precisando? É claro, isso depende de pessoa para pessoa, mas geralmente você vai fazer o seu desejo. Vou comer minha pizza, vou fazer um desejo. Meu desejo, não uma coisa que necessita. Mas, se a pessoa necessita, é porque ela não colocou a prioridade. O nosso cérebro trabalha com prioridade. Se a tua prioridade para aquilo que você necessita é 0, é óbvio que você não vai trazer emoção nenhuma. Então, você tem esses dois caminhos, que foi o que eu respondi para essa pessoa. Ou você não tem clareza do seu desejo, ou você ainda tem uma necessidade, mas uma necessidade que para você tanto faz quanto tanto fez. Não é tão importante, não é tão relevante nesse momento. Então, por fim, o que eu deixo aqui com este vídeo é assim. Primeiro, tenha clareza daquilo que você deseja. Entenda que tudo aquilo que você deseja tem que ser alcançável, tem que ser mensurável, né? A tal da meta SMART, como todo mundo fala. Geralmente no marketing a gente fala bastante sobre isso, né? Tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser alcançável, tem que ser relevante e tem que ser temporal. Então, você colocando todas essas características, você chega numa meta, você chega no objetivo, você chega naquilo que você quer, naquele desejo que você tem, desejo ardente, né? Como dizia o Napoleão Hill, você precisa ter esse desejo ardente. Se você não tem um desejo ardente, então vai para o segundo tópico. Eu vou para aquilo que eu necessito nesse momento. Selva, agora eu necessito de um emprego. Não era tudo o que eu queria, mas eu necessito desse emprego. Então, dê prioridade. Trabalhe com a prioridade. Então, você tem duas formas de você fazer esse pedido. Mas sim, coloque o máximo de emoção que você consegue colocar nisso. E se você quer saber mais como colocar emoção, como lidar com todos esses processos mentais na hora de você fazer o seu pedido, na semana que vem eu trago para você a jornada Sensorium, onde eu te ensino, vamos dizer assim, os atalhos, trabalhando com isso aqui, chamado cérebro, para você chegar aonde você quer chegar com o vosso duplo, ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado, né, nessa dúvida. Um grande beijo no coração. Aloha, até a próxima pílula. Até lá.